Olá, então sejam todos muito bem-vindos para mais essa discussão. E hoje eu espero que seja uma discussão muito agradável, muito leve, para um assunto que divide a humanidade desde que foi escrito em nosso cânone sagrado. Vem comigo, eu sou o Gustavo Pedrosa e hoje nós vamos falar sobre a queda. Quando a Terra foi formada e passou a existir, isso aconteceu próximo ao trono de nosso Pai dos céus. E quando o homem caiu, a Terra caiu também no espaço e assumiu seu lugar nesse sistema planetário. E o Sol tornou-se a nossa luz. Era o que dizia Brigham Young. Também tem outra citação de Brigham Young que ele diz o seguinte: quando o homem pecou, a Terra foi projetada abaixo, a milhões de milhas de distância de sua posição inicial. E essa é a razão pela qual tal feito recebeu o nome de a queda. Mais uma citação. Bruce R. McConkie, ele acreditava que não haveria um fruto, literalmente. E diz o seguinte, naquele mesmo artigo que nós citamos na aula passada, Christ and Creation, vou deixar o link na descrição. O significado de partilhar do fruto do conhecimento do bem e do mal é que nossos primeiros pais cumpriram com quaisquer que fossem as leis envolvidas, a fim de que seus corpos fossem modificados do seu estado de paradisíaca imortalidade para um estado de mortalidade natural. Então, talvez nós possamos inferir que sim, Adão e Eva, eles eram reais. Porém, as histórias talvez sejam ilustrações do que o Senhor desejava nos ensinar e qual é a mensagem que queriam passar para nós. Como é que eu aplico os ensinamentos passados em minha vida hoje? Nós já vimos também na aula passada que isso tudo nós damos tanta importância a esses aspectos introdutórios de Gênesis, mas para o povo judeu, para os israelitas daquela época, isso era só o pano de fundo para uma história bem maior e que realmente eles se interessavam, que era a história de Abraão. Tá? Mateus 22, 40. Esta é a lei e os profetas. É isso que é citado lá no versículo. Cristo se referia às escrituras hebraicas quando falou dessa forma. A lei, Torá, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros, ou Pentateuco. E os profetas, quando ele cita, são Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esses eram os profetas primeiros, os pioneiros, os últimos profetas. E a gente tem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, quando o Senhor fala que disso depende toda a lei, os 5 primeiros livros, e os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. É isso que o Salvador tinha em mente. Lucas 16:16 fala também justamente desse conjunto de livros, não que os profetas haviam terminado, cessado com João. Gênesis 2:18. Há uma frase que nós podemos analisar e diz que lhe seja adequada. Keneguero, em hebraico, seria algo como um parceiro de diálogo, alguém que pudesse lhe encarar cara a cara e então falar de igual para igual, como uma imagem espelhada, ou seja, similar, não oposta, não diferente. Adjutor em hebraico é ezer, que significa ajuda, alguém que fará o que sozinho não se conseguiria. Em inglês é help meet, no sentido de ser talhada de acordo com a necessidade do homem que meets his needs,
que é feita sob medida para ajudar no que precisa ser ajudado, no que precisa de ajuda. É um oposto complementar. O presidente Kimball aponta para o fato de Eva ser um compósito de Adão, ou seja, ela foi tirada, feita da essência do homem. Ele até chama de Senhor e Senhora Adão. O simbolismo da costela pode ser que foi retirada do homem, mas juntos é que se pertencem. Interessante notar o uso em inglês da palavra cleave, que foi traduzida como apegar. Cleave tem dois significados, basicamente, em inglês. O primeiro, split ou sever, que significa dividir, separar. E dois, adhere strongly to, ou seja, se aderir fortemente a. Também, become very strongly involved with or emotionally attached to, ou seja, se tornar fortemente envolvida com ou emocionalmente ligado a. Eva foi separada, dividida de Adão, e depois o Senhor dá ordem de se apegarem ou se aderirem firmemente em Gênesis 2, 24. No hebraico, vai conotar uma relação íntima, como a relação que se existe entre a pele e o osso. Gênesis 2, 23 vai chamar varão, homem, em hebraico, ish, seria YSH numa transliteração. E a varoa, mulher, é isha, numa transliteração do hebraico, ou como os termos também são complementares e próximos. A unidade da exaltação é a dupla, marido e mulher, homem e mulher, marido e esposa. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Em Êxodo 7, 8 a 12, nós já vemos a serpente como um símbolo do poder de Deus. Assim como a gente pode ver em Números 21, 6 a 9, que seria um símbolo do próprio Jesus Cristo. Desde a antiguidade, a serpente era símbolo de realeza, monarquia, poder messiânico. O verso diz que o diabo era o mais astuto, ardiloso de todos, quando em Moisés 4, 7 diz que falou pela boca da serpente. Talvez seja exatamente falando as coisas que somente o Messias falava, por isso que se acreditou nele. Satanás chega a eles dizendo coisas que somente o Messias poderia dizer, prometia coisas que somente o Messias poderia prometer, como a promessa que ele fez: certamente não morrereis. Gênesis 3, 4. E sereis como Deus. Gênesis 3, 5. Muitos se questionam sobre esse simbolismo da serpente. Talvez seja porque o mesmo veneno que mata é o que cura por meio do soro. É por isso que nas artes médicas tem-se aquela serpente dupla, tá? Mas a serpente era encarado como um símbolo de poder, um símbolo de cura, um símbolo de ressurreição. Nefe também registra em 2 Nefe 9:9 que o diabo agiu como um anjo de luz. Essa ideia de que a serpente também simbolizava essa ressurreição vai de encontro ao que nós temos em outras crenças antigas. Eu vou deixar a figura aqui, ó, sobre aquela serpente que come o próprio rabo, chamada Ouroboros. Ela significa essa renovação, era esse símbolo que era utilizado para a ressurreição. Até hoje,
né? Vocês podem ver que os faraós, nas descobertas que nós temos, eles tinham uma serpente naquela tiara que usavam, era justamente símbolo desse poder, símbolo da divindade, já que acreditavam que o faraó representava um deus. Em Moisés 1,19, Satanás tenta essa mesma estratégia de usurpar o poder de Deus. Ele diz: Eu sou o unigênito. A gente também pode ver Moisés 5,13, quando ele diz: Eu também sou filho de Deus. Pode-se dizer, então, que a queda de Adão e Eva trouxe à Terra uma terceira criação. A primeira sendo espiritual, a segunda sendo a criação física e mortal, em uma criação mortal, tá? E aí agora a gente vê esse decaimento, a queda, é essa terceira criação. Por que Deus, então, já não pôs Adão e Eva nesse estado decaído? Deus poderia fazer qualquer coisa para atingir seu propósito. Mas isso nos faria atingir o nosso propósito? Ser testados, exercer o livre-arbítrio, exercitar a nossa obediência e fé? Será? Moisés 5, 10 e 11. Mostra aí o entendimento que tinham da queda. Vejam no versículo 10 a visão de Adão. É uma visão individualizada. Talvez Adão estivesse assumindo a culpa, mesmo sendo Eva a primeira a partilhar. Talvez eles, não, deixa a responsabilidade comigo. E vejam agora, no versículo 11 de Moisés 5, a visão de Eva. É uma visão coletivista, uma visão de comunidade, tá? Moisés 4:1 versus Moisés 4:2. Observe aí a verborragia de Satanás e como Cristo vai ser bem sucinto. Observe os pronomes usados por Lúcifer e pelo unigênito. Onde é que está Adão? Não foi ordenado que ele se apegasse a ela, a Eva? Talvez o diabo só tenha poder quando nos separamos. Talvez por isso que ele conseguiu exercer esse fascínio sobre um dos cônjuges, porque eles estavam separados. Também se passa a impressão de que Satanás queria criar uma cisão, uma divisão, uma separação entre Adão e Eva. Aí ele ordena que ela entregue a Adão, aprofundando ainda mais essa divisão, essa separação. E depois, Deus vem aí restaurar a cumplicidade do casal. E aqui já vemos a tentativa de implodir o plano de Deus, separando Eva, transgressora, de Adão, ainda obediente. Eva já sofrendo os efeitos do fruto e Adão ainda puro. E o que motivou Satanás a iniciar a queda? Que, se Satanás não tivesse intervindo no plano do Pai, seria uma ótima oportunidade de frustrar o plano, se ele não tivesse se intrometido. Se ele tivesse deixado as coisas como estavam, a família do pai ainda estaria esperando para ganhar corpos físicos. Então, o que motivou Satanás, Lúcifer, a iniciar essa tentativa de frustrar o plano de Deus? Pode ser, primeiro, a ambição pelo poder. Queria que nos tornássemos sujeitos à vontade do diabo. Doutrina e Convênios 29:40. Ele não conseguiria subjugar os humanos que permanecessem no céu. Esses descendentes estavam protegidos contra as influências de Satanás. Assim sendo, a única forma era impelindo-os para a mortalidade. Pode ser? 2. Foi-lhe negado a criação do planeta Terra. Podemos ver em Abraão 3:27 a 28. Além disso, foi rejeitado como salvador da humanidade, sendo expulso do mundo celestial. E pior ainda,
se viu confinado à própria terra que pretendia criar e salvar. Terceiro, domínio da terra. Satanás cobiçosamente se autoproclama senhor e governador da terra e tudo que nela há. Contudo, Erastus Snow ressaltou: quando Adão e Eva vieram para cá, foram eles que receberam domínio sobre a terra como deuses, para ser governantes da terra e de tudo que nela há. Quarto motivo, talvez, ele não conhecia a mente de Deus. Moisés 4:6. Ele não entendia aí o cronograma de execução do plano de Deus. É como se eu me programasse para falar com os meus filhos sobre a inexistência de Papai Noel, por exemplo, e antes disso, alguém se intrometesse e falasse que Papai Noel não existe. Esse conhecimento viria, mas não naquela hora, daquela forma. Outra ideia é que Satanás não estava a par das outras reuniões de conselho divino, porque ele foi justamente expulso. Satanás não conhecia amor, sacrifício. Que coisa doida era essa de dar o filho para salvar os homens? Em sua mente, o que realmente contava era o orgulho, o egoísmo, a inveja. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus corpos tornaram-se mortais devido aos efeitos dele, e assim seus descendentes também foram mortais. Foi isso que falou Brigham Young. Não foi simplesmente o ato da desobediência que tornou seus corpos mortais. Foi a consequência direta física da ingestão do fruto. Essa passagem de espírito para sangue não foi instantânea. O fruto em si apenas iniciou um processo de degradação nos corpos de Adão e Eva. Brigham Young disse o seguinte: eles continuaram a beber e a comer dos frutos do mundo corpóreo. Ao final, seus corpos estavam suficientemente impregnados com substância mortal para capacitá-los, de acordo com as leis estabelecidas, a produzir tabernáculos mortais, ou seja, gerar filhos. Após sua expulsão, o Senhor ordenou que deveriam comer do produto orgânico. Moisés 4:23. Moisés, capítulo 4, dos versículos 7 a 11. Repare que no versículo 9, Eva diz que não deveria nem tocar no fruto. Não sabemos quanto tempo Eva ficou ponderando nessas declarações, mas acabou testando o desafio de Satanás e tocou no fruto que ele lhe estendia. Satanás rapidamente deve ter dito: "Tá vendo? Você não morreu." Era a prova de que Eva não precisava acreditar em tudo que lhe foi dito. Ela podia pensar por si mesma. Eva acaba racionalizando. Moisés 4:12, e não resiste. Podemos ver assim conexão com a citação do início dessa discussão de Bruce McConkie. Eva, após comer do fruto, pode detectar tanto o bem como o mal. Reparar aí que na alegoria das oliveiras de Zenos, o Senhor, que representa Deus, prova do fruto para se certificar de sua bondade. Jacó 5:31 e 32. Isso claramente representa o conhecimento de Deus, da retidão e iniquidade, bem e mal de seu povo. Jacó 6:7. A alegoria de Zenos situa a oliveira na vinha do Senhor, que é similar à árvore do conhecimento do bem e do mal localizada no jardim. Ao provar do fruto, o Senhor se assegura da bondade ou maldade
dos vários ramos, representando o estado de bem e mal de seu povo. Podemos até especular que a árvore do conhecimento do bem e do mal seria um meio pela qual Deus prediria a bondade ou maldade da humanidade. Assim, partilhando do fruto proibido, Adão e Eva teriam usurpado um privilégio divino. Esse entendimento adiciona significado simbólico à citação de Leí, em 1 Nef 10:14, que os remanescentes da casa de Israel, ao serem enxertados na árvore, come to the knowledge of the true Messiah, chegariam ao conhecimento do verdadeiro Messias, numa tradução livre. Em 1 Timóteo 2, versículos 14 e 15, nós vemos que Adão tomou sua decisão com total conhecimento das consequências. Ele, corajoso e voluntariamente, ingeriu o fruto mortal, não apenas para se juntar a Eva no mundo decaído, mas para salvá-los. Vejam aí a nota de rodapé A do versículo 15 da tradução de Joseph Smith, eles. Lembrar também da definição de vida eterna no Guia de Estudo das Escrituras, e também podemos achar uma definição em 2 Nef 2:25. Por que Adão e Eva tinham que transgredir para provocar a queda? Vamos analisar Gênesis 2:17 com Moisés 3:17. O texto em Moisés sugere que a escolha dependia bem mais do arbítrio do que supomos. O Senhor deixa a critério aí dos dois seguir o mandamento, mas se não seguissem, arcariam com as consequências. Mais tarde, quando Adão e Eva já eram avós, o Senhor disse que lhes havia perdoado a transgressão. Moisés 6:53. Ele cumpriu uma lei maior, mas não foi poupado da morte. O perdão se aplicava ao ato de desobediência. O pai precisava levar a cabo a queda sem ser pessoalmente responsável por ela. Se o pai coagisse Adão e Eva, ele poderia ser considerado culpado. Então o pai proveu um ambiente cuidadosamente elaborado para que Adão e Eva, por vontade própria, pusessem em marcha o processo da mortalidade. Toda terra tem seu redentor, e cada uma tem seu tentador. E toda terra com seus habitantes, por seu turno e vez, recebe o mesmo que nós recebemos, passando por todas as vicissitudes que atravessamos. Foi o que disse Brigham Young. Era um nível avançado de arbítrio. Eles deveriam escolher entre duas coisas boas, como já explicado pelo presidente Oaks em seu discurso Bom, Muito Bom e Excelente, na Conferência Geral de outubro de 2007. Também vou deixar o link na descrição para uma leitura adicional. A primeira lei dada após a queda foi o trabalho. Gênesis 3:17. Maldita é a terra por causa de ti, ou seja, em teu benefício, Adão. O Senhor ensinava a eterna verdade de que nada de valor se obtém sem trabalho. Então era para o bem de Adão. Gênesis 3:15. Nós encontramos aí a primeira profecia sobre a vinda do Messias, que seria a forma de sobrepujar a queda. Verifiquem aí a nota de rodapé P, em hebraico, hu, que significa ele. E porém inimizade entre ti, Satanás, valendo-se de símbolos e palavras de Deus, serpente, e a mulher, raça humana, todos nós que viríamos por meio de Eva, e entre a tua semente
os seguidores de Satanás, aqueles que praticam obras de trevas, e sua semente, referência à descendência da mulher, que resultaria em Cristo. Esta, ele te ferirá a cabeça, redimindo a humanidade do pecado e da morte. E tu lhe ferirás o calcanhar, a crucificação de Cristo. E aí, qual dos ferimentos é mais importante? Ferir a cabeça ou ferir o calcanhar? Qual desses dois é definitivamente mais mortal? Cristo, semente da mulher, não do homem, porque ele seria nascido de Deus e não de José. Por isso que ele é semente só da mulher. Ele fala em referência só à semente de Eva. Gênesis 3,16. O Senhor começa aí com o mandamento de crescer e multiplicar. E agora o Senhor atesta essa habilidade procriativa dos dois. Gênesis 3:21. Foi o primeiro sacrifício feito. A partir das peles se fez o garment. Quando entram nesse convênio com o Senhor, o convênio de proteção, eles receberam a promessa de estar protegidos do efeito da queda. Proteção física, também como a proteção espiritual pelo sacrifício expiatório. É o primeiro mandamento com convênio dado por Deus. Antes de serem expulsos do jardim, eles já saem cobertos pela expiação de Cristo, as túnicas de pele. Em Alma 34:16 diz que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto a toda a lei, ou seja, não está coberto por Cristo. Gênesis 3:23. Adão foi expulso. Não saiu por vontade própria. Fora dos domínios do jardim, a terra ainda não estava totalmente desenvolvida. Era uma terra nua, desprovida de quaisquer benfeitorias, como descreveu Brigham Young. Gênesis 3:24. Sem essa sentinela angelical, havia a possibilidade real de que Adão e Eva anulassem os propósitos da queda. Se eles comessem da árvore da vida, nunca poderiam ser preparados pela morte para retornar à presença de Deus. Alma 12:26. Vamos ver um comparativo, então, entre Adão e Abraão. Adão, desobediência. Abraão, retidão e fidelidade. Adão foi expulso do jardim. Abraão deu bênçãos à sua posteridade. Que Adão deu maldição a essa posteridade e para ele também. Adão perdeu a presença de Deus. Abraão foi levado à presença de Deus. Então, sem as escrituras santos dos últimos dias, é a visão que o mundo tem de Adão e Abraão e, portanto, tradições judaicas, cristãs e islâmicas dão esse título a Abraão, tá? De ser o patriarca e não a Adão. É o título pai dos fiéis, é dado a Abraão. Mas nós sabemos que não é assim por conta desse conhecimento adicional que nós temos. Moisés, capítulo 5, versículos 1 a 16. Essas primeiras linhas aí, nós não achamos na nossa Bíblia, foram adicionadas por revelação a Joseph Smith. Reparar que o versículo 1 é em primeira pessoa. A partir do versículo 4 é que vai para a terceira pessoa. Moisés capítulo 5, versículo 4, foram excluídos de sua presença, ou seja, morte espiritual. No versículo 5, são instruídos a fazer sacrifícios.
como eles viram Cristo fazer para vesti-lo com a túnica de peles. Moisés 5:6. Eles já faziam sacrifícios há muitos dias, como diz a Escritura. O anjo, então, aparece. Talvez eles sacrificassem no mesmo local em que foram sacrificados aqueles animais que forneceram as túnicas de pele para eles, para fazer aquelas túnicas. Na vida, nós recebemos instrução do Senhor sobre o que fazer, às vezes até sobre como fazer, mas não entendemos o porquê. Devemos confiar no Senhor, pois no devido tempo nos será revelado como acontecerá, no versículo 7, para Adão e Eva. No sacramento, ali naquele altar, nós sacrificamos a nós mesmos. Nós sabemos o que, como, mas às vezes não entendemos o porquê. Eu vou deixar também o link para um artigo muito legal sobre os altares. Moisés, capítulo 5, versículo 8. Farás tudo o que fizeres em nome do Filho. Isso impactará a vida de Caim, logo a seguir. Moisés 5:9. Após esse versículo, Adão e Eva entendem completamente o porquê dos sacrifícios. Bendice, blessed em inglês, e blood tem a mesma raiz aí. Ou seja, continuou com os sacrifícios de sangue. Versículos 10 e 11. Foi o que a gente comentou um pouquinho na aula passada, tá? Então, dá uma checadinha lá. Adão e Eva, eles tiveram outros filhos antes de Caim e Abel. Não foram os únicos, de jeito nenhum. Moisés 5:13. Eu também sou filho de Deus, foi a frase de Satanás. Lembrem-se então da nossa discussão aí da serpente do início, tá? Reparar também a causa de nos tornarmos carnais, sensuais e diabólicos é porque não creram e amaram Satanás mais que a Deus. Moisés 5:16. Adão e Eva não se tornaram carnais, sensuais e diabólicos porque eles não cessaram de clamar a Deus. Eles continuaram crendo e amando a Deus mais do que a Satanás. Caim, por outro lado, vejam só, ele diz: alcancei ou fiz um homem com a ajuda do Senhor. Esse é o significado de Caim. Eva esperava que, como Caim veio do Senhor, ele ouviria ao Senhor. Por isso ela diz: ele não pode rejeitar suas palavras. E não foi isso que aconteceu, como veremos no versículo 18. Moisés 5:19. Notar que são dois irmãos nesse contexto, filhos de pais muito bons, que lhes estão ensinando coisas muito boas. Os dois fazem uma oferta. Uma é aceita e a outra é rejeitada. Não parece aí um tema já da pré-mortalidade? Cristo e Lúcifer no conselho pré-mortal, um oferece sangue, o outro não oferece tanto. Sobre ainda o versículo 18 de Moisés 5, Joseph Smith diz o seguinte: Caim ofereceu o fruto da terra e não foi aceito, porque ele não pôde fazer na fé. Lembrar aí que nesse versículo 18, Satanás é que lhe ordena fazer a oferta ao Senhor. Ele não pôde ter fé e não pôde exercer fé, contrário ao plano dos céus. Em Romanos 14:23, a gente consegue ler lá: e tudo que não é de fé é pecado. E por isso a oferta dele não é aceita, tá? 3 vezes em Moisés, capítulo 5, versículo 13, 18 e 28, vai ser citado que amaram mais Satanás do que a Deus. Eles não disseram que não amavam a Deus,
mas que eles estavam amando mais a Satanás do que a Deus. Então, eu amo o evangelho, eu amo ir à igreja, mas eu amo mais o futebolzinho, a pornografia, o meu trabalho, a bebidinha, o cigarro, alguns outros vícios e etc. Moroni 7, 6 e também Moroni 7, 8. Comparem a esses versículos. Caim ele vai oferecer externamente, mas não internamente. O poder, glória e bênçãos do sacerdócio não poderiam continuar com aqueles que receberam a ordenação, a não ser que continuassem em retidão. Porque Caim também foi autorizado a oferecer sacrifícios, mas por não oferecê-los em retidão, foi amaldiçoado. Já vamos falar sobre esse amaldiçoado. Isso significa, portanto, que as ordenanças precisam ser mantidas exatamente como Deus as determinou. Caso contrário, o sacerdócio será uma maldição ao invés de uma bênção. Foi isso que disse Joseph Smith no History of the Church. Sobre esse amaldiçoado aí. Vamos ver Moisés 5:25. A maldição é anterior ao assassinato do irmão. Uma maldição proferida independente de seu irmão. Ele usou mal o sacerdócio, sabidamente, ou seja, ele sabia e ainda assim usou mal esse sacerdócio. Além do motivo errado, por ter sido um mandato de Satanás, ficou faltando o simbolismo, o derramamento de sangue. E ainda havia um espírito de desafiar ao Senhor nessa oferta de Caim, já que foi especificado que oferecessem as primícias de seus rebanhos. Moisés 5:5. Havia uma oferenda que não envolvia sangue, sim, chamada meal offering, em inglês, ou oferta de refeição, se a gente traduzisse literalmente. Era feita de frutas e grãos. Não era requerida, mas era dada de livre e espontânea vontade e tinha que ser ofertada com uma oferta de sangue. E o fruto por si não era a oferta. Tinha que ser sempre preparado. Havia de ser cozido, desidratado, moído, ou seja, você se colocava, se doava nessa oferta, seu esforço, tá? Sua parte, que não existiria se não fosse combinada com o cordeiro. Podemos ver 2 Nefe 25:23. Pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. A conclusão é que, mesmo que façamos tudo, é pela graça que somos salvos. Mesmo que nós ofertemos tudo de grãos, mas é pela graça, por essa oferta de sangue, que nós somos salvos. Quando Caim faz a oferta somente de frutas, é como se dissesse: minha parte é suficiente, chega, tá bom, desprezando a necessidade da expiação. Numa estátua da Praça do Templo, nós podemos ver, vou deixar a imagem aí para vocês, Adão e Eva num altar com frutas. E aí, se repare no cordeiro aos pés desse altar. Era a oferta combinada, tudo que pudesse ser feito com o sacrifício do Salvador. Repara também, nos versículos 19 e 20, que havia um local designado para se fazer essa oferta. Tanto Caim quanto Abel levaram essa oferta até lá. Moisés 5:23. Se bem fizeres, ou seja, da forma ordenada pelo Senhor, sacrifício de sangue, mas em fé, com fé, a real intenção, né? Aí seremos aceitos. O Senhor fala também para ele que o pecado jaz à tua porta. Uma decisão ruim que nós tomamos leva a outras que nos afastam de Deus e assim nós continuamos a pecar
O Senhor ele ainda fala: entregar-te-ei. Ou seja, até aí nesse versículo, Caim era de Cristo, ou melhor, enquanto respeitasse a condição de desouvidos a meus mandamentos, ele seria comprado por bom preço. 1 Coríntios 6, 20 e 7, 23. Pela expiação de Jesus Cristo. Somos nós que escolhemos sair de debaixo da proteção da expiação, e Caim assim escolheu. E tu reinarás sobre ele. Gênesis 4, 7. Sobre ele dominarás. Joseph Smith disse o seguinte: todos os seres que possuem corpos têm poder sobre aqueles que não têm. O diabo não tem poder sobre nós, a menos que permitamos. No momento em que nos voltamos contra qualquer coisa que vem de Deus, o diabo tem poder. Moisés 5:24. Tanto Lúcifer quanto Caim recebem o título de perdição. Perdição, do latim, significa destruição. Também existias antes do mundo. Em inglês nós lemos Thou wast also before the world. Não é sobre ele ter existido na pré-mortalidade, de ter participado no conselho dos céus. Não é esse o sentido que passa no inglês. O sentido é mais como se fosse o seguinte: você, Caim, já tinha essa dificuldade antes de vir a esta terra. Provavelmente, havia gradações de valentia ao defender o plano do Pai nos céus, ou mesmo na obediência, ou na existência na pré-mortalidade. Caim deve ter sido bom o suficiente somente para ter vindo à terra. Moisés 5, 25. O arrependimento ainda estava aberto para Caim. O convite estava entrando então por um ouvido e saindo pelo outro. Moisés 5, 26. Por que Caim tinha que dar ouvidos à voz de Abel? Abel funcionava como um nefe para os irmãos rebeldes, e mais ainda, ele possuía as chaves daquela dispensação. Adão, possuindo sim a chave de todas as dispensações. O homem que morrerá sob as mãos de Caim é o ungido do Senhor. Por isso, Abel aparece listado na linhagem do sacerdócio, na seção 84, no versículo 16. Também vale notar que na tradução de Joseph Smith de Gênesis 17, no guia lá do estudo das Escrituras, nos versículos 6 e 7, os apóstatas faziam batismos por aspersão, achando ser o sangue de Abel como uma figura messiânica. Da mesma forma, aí a gente vê um simbolismo, né? Que Lúcifer para de ouvir a Cristo no conselho dos céus, assim Caim para de ouvir ao ungido do Senhor, que era o irmão dele, Abel. Abel, que era um profeta, vidente e revelador. No versículo 29, vamos ver aí também como Satanás continua usando essa divindade, tá? Moisés 5:31 é exatamente o oposto da expiação, matar e obter lucro. Na expiação, a vida de um é dada por todos para que possam ter vida eterna. E aqui nesse versículo, Maã é o princípio oposto, onde se matam, se tiram vidas para ter um ganho pessoal. Na seção 84 fala de conspiração. E no versículo 29 já temos a ideia de que era uma máfia. Era um conceito novo para a época, tirar a vida de outra pessoa, especialmente com o propósito de ter lucro. Vejam Elamã 6, 21 a 30. Mormon tinha conhecimento desses registros que foram revelados a Joseph. Observem que tinham juramentos, convênios, sinais, tinham uma promessa de proteção, assemelhando-se a uma versão iníqua do templo,
onde nós temos essa promessa. Segredo aí, entre aspas, né, pode até ser chamado de mentira, porque Deus, ele dizia: "Comerás o pão pelo suor de teu rosto". E Satanás diz: "Não, Caim, você pode pecar para conseguir o que você quer. Pegue qualquer pecado e você vai ver que ele é motivado por querer ganhar algo por nada em troca". Fofoca, por exemplo. Ao invés de tentar construir um relacionamento de confiança, eu conto um segredo para me colocar nessa posição de confiança sem esforço algum. Pornografia, ganhando prazer sem a trabalhosa relação do casamento. Queremos o caminho fácil, sem dar nada em troca. Buscamos esses atalhos. Joseph Smith diz o seguinte: o princípio é tão correto quanto ao que Jesus citou quando disse que aquele que busca um sinal é uma pessoa adúltera, em Mateus 16:4. E esse princípio é eterno, não se move e é firme como os pilares dos céus. Pois quando vimos um homem buscando um sinal, pode ter certeza que ele é um homem adúltero. É como se dissesse: quero toda a evidência, todo testemunho e não quero ter nenhum trabalho, nenhum compromisso. O adúltero diz: não quero o comprometimento de um casamento, mas eu desejo todos os benefícios do casamento. É a mesma mentalidade. Foi isso que destruiu a sociedade nefita e destrói a nossa sociedade hoje. As tentações de Cristo, por exemplo, eram atalhos apresentados por Satanás lá em Mateus, capítulo 4. Moisés 5:33. Não parecem aí palavras ditas pelo inferno quando Jesus Cristo foi crucificado? Parece Satanás se gloriando da morte do Salvador. Observa aí o intento de lucro de Caim. Os rebanhos de meu irmão cairão em minhas mãos. Nós podemos cruzar também esse versículo com 2 Pedro 2,19. Estou livre. Moisés 5:34. Guardador é uma palavra bem pastoral. Seria o que o pastor faz para cuidar das ovelhas, para que não se percam. Sim, nós somos guardadores de nossos irmãos. Somos, sim. É esse o encargo que o Senhor nos deu. Moisés 5:36 a 37. A maldição é proferida por conta do assassinato aí de Abel. Já vimos que foi proferida uma maldição antes. Moisés 5:38 e 39. Essa é a maldição. Sem sacerdócio, sem convênio, sem recomendação para o templo, sem poder mais estar diante da face do Senhor. É para isso que o sacerdócio serve, habilitar-nos à presença do Senhor. No versículo 39, Caim teme ser morto por aqueles mesmos que partilhavam do juramento com ele. Versículos 28 e 29. Compara aí com Alma 9:13, afastados da presença do Senhor. E Caim não prosperando na terra. Seriam essas as maldições dele, afastado da presença do Senhor e sem prosperar. Moisés 5:40. Sinal aí era uma marca de proteção divina. Não é o mesmo de maldição. Era um aviso a todos de que Deus não solicita nosso serviço para punir Caim. Essa marca tem seus paralelos em Êxodo 12:13. Identificava os ocupantes das casas, por exemplo. Gênesis 1:14. Luzes celestes identificavam os períodos de tempo. Números 2:2. Os estandartes indicando as várias famílias. Josué 2:12, o sinal que identificava a casa de Raabe. Assim como Adão e Eva foram vestidos com vestimentas de pele antes de serem expulsos do jardim, e como Deus anuncia o convênio pós-dilúvio, mesmo antes do dilúvio começar.
tradução de Joseph Smith, de Gênesis 8, 23. Caim é marcado antes de ser exilado. Enquanto a vestimenta de Adão e Eva significava um sinal reconfortante da solicitude divina infalível, a marca de Caim serviria como um constante lembrete de seu banimento, seu isolamento de outras pessoas. Nós não sabemos nada sobre essa marca, não sabemos se era hereditária, mas o que eu digo aqui, prestem bastante atenção, não, não era a pele negra. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, vou deixar também um card com um vídeo sobre o racismo. Gênesis 14, 17. Vocês podem conferir a nota de rodapé A. É um contraste interessante entre as duas cidades, a justa sendo chamada de Sião. Gênesis 4, 23 e 24. A gente encontra mais informações em Moisés 5, 47 a 54. Cometeram assassinato por conta das combinações secretas. Moisés 5, 58 a 59. A santa ordenança aí seria o sacrifício ensinado a Adão desde o início, simbolizando o sacrifício de Cristo. Então, se eu pudesse resumir esses capítulos, pode ser os dois caminhos que nós temos e as consequências de seguir ou não a Jesus Cristo. Que nós possamos escolher o caminho que nos leva diretamente à nossa morada celestial, a escolher Jesus Cristo.